Quando Vladimir Putin lançou sua invasão à Ucrânia, ele pensou que seu inimigo se renderia em questão de dias. A Rússia era muito forte para a Ucrânia. Tinha muitas pessoas, tanques, veículos blindados. A Ucrânia não teria chance. Putin estava errado. E uma das razões pelas quais a invasão da Rússia vacilou durante seus primeiros meses foi devido a uma arma sueco-britânica de $33 mil que obliterou centenas de milhões de dólares em armaduras russas. Isso! É assim que uma arma poderosa pode ter destruído até 40% dos tanques da Rússia durante a guerra. E por que ela é tão valiosa para a Ucrânia? Essa arma é a ENL, significando Arma Antitanque Leve de Próxima Geração. A ENLOW é exatamente o que diz. É uma arma que é usada para destruir tanques. E fez muito disso durante as primeiras etapas da invasão de Putin. Em 2022, Putin pensou que poderia dominar a Ucrânia com seus tanques blindados, enviando-os em grande número para as principais cidades da Ucrânia. Essa estratégia falhou em grande parte por causa do ENLOW estes. Essas armas estavam entre as primeiras que o Reino Unido enviou para a Ucrânia, com o Times relatando em março de 2022 que elas haviam sido responsáveis por destruir 30 a 40% dos tanques que a Rússia havia perdido até aquele ponto. Essa vantagem inicial antitanque era algo que a Ucrânia realmente precisava. E uma vez que o ENLOW se provou eficaz, o Reino Unido redobrou os esforços para enviar mais mísseis desse sistema para a Ucrânia. Em 23 de março de 2022, anunciou que estava enviando mais 6.000 ENLOWs para a Ucrânia para ajudar o país a parar a fúria de tanques de Putin. Antes dos drones e antes dos dardos, o ENLOW era o mais eficaz matador de tanques da Ucrânia. Por quê? Para obter a primeira resposta, basta mergulhar nas especificações. O Jornal de Segurança Nacional fornece o básico em um artigo de abril de 2025, no qual chama o ENLOW de matador de tanques que parou o exército de Putin na Ucrânia. O jornal diz que parte da razão pela qual o ENLOW é tão eficaz é que passou quase uma década em desenvolvimento antes de entrar em serviço. Entre 1999 e 2008, a Suécia e o Reino Unido cooperaram nesse desenvolvimento, aprimorando a arma quase à perfeição, antes de entrar oficialmente em serviço em 2009. O ENLOW foi rapidamente adotado por vários países quase imediatamente, com a Finlândia, Suíça, Suécia, Indonésia e Malásia, sendo alguns dos primeiros compradores, ao lado do Reino Unido e da Suécia. É fácil entender o porquê. Medindo apenas 3 pés e 4 polegadas e pesando 28 libras, um ENLOW é fácil de ser carregado no campo de batalha. Essa portabilidade será mais explorada mais tarde no vídeo. Mas essa estatura relativamente leve torna o sistema ideal para disparos de locais confinados, como trincheiras e edifícios. Lembra do que foi dito sobre a estratégia inicial de Putin para a Ucrânia? O líder russo pensou que seus tanques poderiam passar direto pelas cidades e assentamentos da Ucrânia. Fim das leis. Serem disparados de prédios e locais semelhantes de difícil detecção significava que essas unidades blindadas estavam quase garantidas de entrarem emboscadas onde quer que fossem. O reconhecimento do exército oferece mais alguns detalhes. Ele aponta que o ENLOW é um sistema de disparar e esquecer, o que significa praticamente o que diz. Um operador pode disparar um ENLOW e então se mover de sua posição sem ter que se preocupar em permanecer. Para confirmar o acerto, o ENLOW cuida de tudo isso graças ao seu míssil inteligente, que será abordado em um momento. O próprio sistema pode ser equipado com um tubo de lançamento de calibre 115 ou 150 mm, dependendo das necessidades do usuário. E vem com um dispositivo de lançamento dobrável, alças de transporte e um pacote de bateria. Todos auxiliam na sua portabilidade. Quanto à mira, um tubo lançador ENLOW é equipado com uma mira óptica que oferece 25 vezes a ampliação do campo de batalha. O usuário simplesmente aponta essa mira para um alvo, espera alguns segundos para que o ENLOW calibre sua própria trajetória e então puxa o gatilho. Isso também funciona para alvos em movimento. Contanto que o alvo permaneça na mira do ENLOW por pelo menos 3 segundos, o míssil disparado atingirá o que se supõe atingir. E é esse míssil que realmente diferencia o ENLOW.
Em 2 de agosto, o canal do YouTube Daily Mail World publicou um vídeo em que um de seus repórteres teve uma visão prática de como o NLAW e seu míssil funcionam. Como exatamente esse míssil é feito, é um segredo bem guardado, diz a publicação. Mas há muito que se sabe sobre ele, que revela por que se provou ser um destruidor de tanques tão eficaz para a Ucrânia. O míssil possui computadores inteligentes que utilizam a tecnologia de linha de visão preditiva, para se fixar no alvo. São esses computadores que fazem do NLAW um míssil de disparar e esquecer. Junto com a explicação de por que o usuário só precisa manter um alvo no site do NLAW por alguns segundos antes de puxar o gatilho. Quando um soldado mira em um alvo e puxa a alavanca do rastreador, os computadores calculam a distância e velocidade do alvo. Depois de cerca de 5 segundos, eles teriam calculado e determinado um ponto de interceptação. O usuário só tem mais uma tarefa depois disso: puxar o gatilho de fogo. Uma vez que esse gatilho é puxado, o par de motores do míssil NLAW entra em ação. O primeiro, embalado com pouco combustível, é responsável por tirar o míssil do tubo de lançamento. Com essa importante tarefa concluída, o segundo motor entra em ação e envia o míssil em seu caminho. E o primeiro motor é inteligente por outro motivo: ele contém uma pequena quantidade de água. Isso vaporiza quando o motor é acionado e ajuda a abafar o retrocesso. Esse abafamento significa que um soldado ucraniano não precisa se preocupar em ser derrubado por uma arma que geralmente é montada no ombro. Além disso, torna o NLAW utilizável de dentro de uma estrutura construída. O segundo motor, mesmo não sendo tão pequeno quanto o primeiro, não é o mais potente do mundo. NLAWs são armas de curto alcance, com seus mísseis tendo um alcance efetivo de disparo entre 200 e 800 metros. Isso significa que um soldado ucraniano não precisa estar perto e pessoalmente de um tanque para usar um NLAW. Porém, eles precisam estar próximos o bastante para que a mira com ampliação de 25x consiga visualizar o tanque. O míssil também é capaz de penetrar a armadura, embora quanto dependa da fonte. O Army Recognition diz que está entre 400 e 650 milímetros, enquanto o National Security Journal fornece uma figura mais geral de mais de 500 milímetros. De qualquer forma, a armadura homogênea laminada, que é uma forma de armadura de placa de aço que é laminada a quente e projetada para absorver impactos, não resiste a um míssil NLAW. Nem a armadura reativa explosiva projetada para destruir armas antitanque que chegam, que está presente em muitos tanques modernos. Simplesmente, o NLAW atinge forte de perto e é portátil o suficiente para ser disparado de quase qualquer lugar. Essas são algumas das características que diferenciam o NLAW de outro grande destruidor de tanques da Ucrânia, o Javelin. Ambos são sistemas de disparar e esquecer, mas o NLAW é ideal para encontros de curto alcance em ambientes urbanos. O Javelin tem um alcance efetivo maior de até 2.500 metros. E de acordo com o National Security Journal, ele usa um sistema de orientação por infravermelho para travar em alvos, em vez dos computadores que estão dentro de um míssil NLAW. Um NLAW tem outra vantagem sobre o Javelin em seu modo de disparo Overfly Top Attack, que permite que seus mísseis atinjam os tetos dos tanques. Esses tetos normalmente têm menos blindagem que um tanque. O NLAW aproveita esse fato para explodir um tanque em pedaços. Então, agora está claro o que é o ENLAW e como a Ucrânia conseguiu usá-lo durante as primeiras etapas da invasão de Putin. Mas também há o impacto estratégico do NLAW na guerra da Ucrânia. A destruição de tanques e veículos blindados é um impacto óbvio, e é algo que já foi mencionado. Lembre-se que os NLAWs dizimaram 30-40% dos tanques que a Ucrânia destruiu durante os primeiros meses da invasão russa. E possivelmente juntaram dezenas a mais depois disso. Isso significa que o NLAW tem sido um grande contribuidor para um problema que agora está começando a pesar realmente sobre Putin. A Rússia está ficando sem tanques e veículos blindados. Em junho, a Ucrânia Wire relatou dados fornecidos pelo Warspotting que revelaram que a Rússia perdeu menos tanques em maio de 2025 do que em qualquer mês desde que Putin invadiu. Isso é uma boa notícia para a Rússia, certo?
sugere que as estratégias anti-tanque da Ucrânia estão se tornando menos eficazes. Exceto que não é o caso. O motivo pelo qual a Rússia agora está perdendo menos tanques é que ela não consegue mais mobilizar, nem de perto, o mesmo número que mobilizava nos primeiros anos da guerra. O AWIARE fornece os números. Diz que até 80% das instalações de armazenamento de tanques da Rússia foram esgotadas até 2024. Isso foi depois que 2 ondas de tanques entraram no campo de batalha. A primeira onda de tanques de batalha operacionais da Rússia, que a Ucrânia usou armas como o NLAW para destruir, e uma segunda onda composta por tanques da era soviética retirados do armazenamento. A situação é tão ruim para a Rússia que sua terceira onda de tanques não será nem de perto tão grande quanto as 2 primeiras ondas. Os estoques de tanques da Rússia também foram diluídos, diz Ucrânia Wire. Seus estoques de tanques modernos, como o T-90 e T-80, foram diminuídos. Os antigos T-60 e 2S quase se foram, e as perdas mais recentes incluíram o antigo T-55. Indicando que a Rússia agora está tendo que recorrer ao seu refúgio para colocar tanques na Ucrânia. A situação não é muito melhor na frente de veículos blindados, como relatou a UNN em 28 de julho. Diz que o Instituto da Escola de Economia de Kiev revelou que os suprimentos retirados das instalações de armazenamento da Rússia estão diminuindo em peso de um ponto alto de 242 mil toneladas em 2022, para apenas 119 mil toneladas em 2025, assim como o menor número de perdas de tanques relatadas pela Ucrânia Wire. Isso nos diz que a Rússia simplesmente não tem o equipamento necessário para manter a estratégia original de Putin de usar unidades mecanizadas para sobrecarregar a Ucrânia. A Rússia também está enviando menos de seus tanques e veículos blindados para reparos, sugerindo que também está ficando sem veículos em armazenamento, que pode canibalizar para manter seus veículos danificados funcionando. Agora, é impreciso dizer que a NLAW é responsável por todos esses problemas. No entanto, a arma desferiu golpes psicológicos e tangíveis precoces contra a máquina de guerra da Rússia, que ensinou a Ucrânia a atingir os veículos russos. São lições que a Ucrânia aplicou a outras armas, como os drones que agora estão espalhados pelo campo de batalha. Além disso, no lado estratégico, é difícil ignorar alguns dos benefícios do NLAW que já foram mencionados. A arma é portátil, barata e de alto impacto. De acordo com 1945, que escreveu em dezembro de 2024, uma única unidade de NLAW custa cerca de $33 mil. Isso é uma ninharia quando comparado ao quanto custa um tanque russo. Estima-se que um único T-90 custe até $45 milhões. Os tanques mais antigos da Rússia provavelmente custam menos, apesar dos investimentos consideráveis na restauração desses tanques para uso na Ucrânia. O ponto é que um NLAW oferece um retorno massivo sobre o investimento ao eliminar T-90S, o que os NLAWs são capazes de fazer. A Ucrânia destrói uma unidade blindada que custa mais de 136 vezes o valor do NLAW usado para tirá-la da guerra. Sobre a portabilidade, 1945 explicou que o NLAW é leve o suficiente para ser carregado pelos soldados, que ainda podem levar um rifle. Isso permite que o soldado atire e se mova após descartar a arma, e ainda tenha um rifle para continuar a luta. Não subestime a importância de atirar e se mover com outras armas anti-tanque que não possuem sistemas de fogo, e esqueça. Um soldado teria que se tornar vulnerável antes de atirar e teria dificuldade para sair de dodge depois. O NLAW foi projetado para ser descartável. Se necessário, um soldado pode deixá-lo no campo de batalha e fugir sem se preocupar com o peso do sistema. Mesmo carregando o NLAW usado, o pacote é compacto o suficiente para que eles possam fugir com o rifle em mãos, prontos para enfrentar quaisquer tropas russas que se aproximem. Mas certamente um sistema anti-tanque tão eficaz levaria meses de treinamento para ser usado corretamente, certo? Lembre-se do que foi mencionado antes sobre o uso de NLAWs pela Ucrânia no início da guerra. E é fácil perceber que não é o caso. Outra vantagem estratégica que o sistema oferece é que leva praticamente nenhum tempo para aprender a usá-lo.
1945 afirma que um soldado pode aprender a operar um N-Law dentro de 1 hora, o que tem um enorme impacto no campo de batalha. Para a Ucrânia, basta treinar um membro de uma unidade por 1 hora. Quando a unidade for implantada, ou mesmo antes, esse membro treinado pode repassar o conhecimento aos demais da unidade, tornando todo o grupo capaz de dizimar tanques, desde que tenham um N-Law em suas mãos. A barreira de entrada é tão pequena que pode ser ultrapassada. Essa velocidade de aprendizado reflete a rapidez das habilidades de disparar e esquecer citadas anteriormente. Uma vez que um usuário tem um tanque em sua mira, leva apenas alguns segundos para ir de ver o tanque a enviar um míssil N-Law em sua direção, durante um intenso confronto no campo de batalha. Essa velocidade pura torna possível para qualquer um dos soldados treinados da Ucrânia pegar um N-Law, disparar e depois voltar à posição para outra fase de um ataque ou defesa contra os soldados da Rússia. A Saab, que é uma das designers e fabricantes do N-Law, perguntou ao seu gerente de suporte de vendas técnicas para combate terrestre, Lars Erjan Hovibrandt, o que isso significa para os soldados da Ucrânia, como parte de uma ficha informativa do N-Law publicada em seu site. Ele aponta que a velocidade do N-Law se estende à capacidade do operador de selecionar a distância na qual o míssil da arma se arma. Imagine que você está em um local com vários veículos atingidos e um deles está em chamas a 50 metros à sua frente. O verdadeiro alvo está a 150 metros de distância. Você simplesmente muda a distância armada para 100 metros, ele diz. O míssil voará cego sobre o primeiro alvo e então começará a procurar pelo alvo. E falando em mudar os modos de alvo, isso leva a outro benefício estratégico do N-Law. É incrivelmente versátil. O relatório mundial do Daily Mail mencionado anteriormente no vídeo fornece mais detalhes. Em um modo, o N-Law voará direto ao alvo e detonará ao impacto. Isso é útil contra alvos levemente protegidos como infantaria ou helicópteros. Mas o N-Law tem outro modo chamado ataque superior de sobrevoo. Neste modo, o míssil voará cerca de 1 metro acima do seu alvo, usando um sensor magnético e óptico na ponta para detectar quando está diretamente acima. O míssil então explodirá para baixo em vez de para frente, lançando um jato de metal quente que pode cortar até 50 centímetros de aço. O N-Law foi referido várias vezes como um matador de tanques durante este vídeo, e o segundo modo de fogo é o que o torna tão eficaz nesse departamento. Mas a arma é muito mais versátil do que o apelido de matador de tanques sugere. Helicópteros! E a infantaria também pode ser eliminada graças ao seu outro modo de disparo, que apenas aumenta os benefícios estratégicos de ter N-Laws no campo. Essa combinação de benefícios fez do N-Law uma arma transformadora na guerra da Ucrânia, especialmente durante os primeiros meses. De acordo com 1945, o exército ucraniano é composto principalmente por recrutas, muitos dos quais nunca haviam disparado uma arma antes do início do conflito contra a Ucrânia. O N-Law representava uma arma que esses soldados inexperientes poderiam aprender a usar em 1 hora. Até o recruta mais inexperiente consegue apontar, mirar e atirar, deixando a arma fazer o restante do trabalho. As forças de Putin descobriram isso da maneira mais difícil várias vezes. No entanto, apesar de toda essa utilidade, o N-Law é menos comum no campo de batalha agora do que quando chegou pela primeira vez na Ucrânia. Isso não tem relação com as capacidades técnicas da arma. Nada mudou sobre o N-Law. Ainda é capaz de destruir tanques agora, como era quando a Ucrânia o usava em ambientes urbanos e espaços apertados para repelir as forças invasoras iniciais de Putin. Mas aí está o problema. Depois de ser atingido pelas N-Laws da Ucrânia e armas semelhantes por tanto tempo, Putin mudou suas táticas. O Daily Mail World explicou que a N-Law é perfeita para espaços apertados devido à sua velocidade. Armas semelhantes como o Javelin demoram muito para mirar em um alvo em tais configurações. No entanto, Putin mudou de ataques diretos às grandes cidades para uma ofensiva mais ampla na região de Donbass, na Ucrânia. O terreno é vasto e aberto, com pequenos assentamentos, rodeados por campos e algumas árvores. Este campo de caça é mais adequado para armas como o Javelin dos Estados Unidos da América. Atualmente, é mais comum ver tropas ucranianas usando drones First Person View que estão por toda parte.
É correto afirmar que os drones se tornaram a principal arma antitanque da Ucrânia, substituindo os NLAWs? Em fevereiro de 2025, os drones foram responsáveis por 65% das perdas de tanques russos na guerra da Ucrânia. No entanto, pode-se argumentar que o NLAW criou um modelo de destruição de tanques para os operadores de drones da Ucrânia seguirem. O NLAW revelou à Ucrânia a vulnerabilidade dos tanques russos a ataques de cima para baixo, devido aos seus tetos e torres fracos. Agora, os drones estão soltando bombas ou lançando ataques kamikaze nas partes dos tanques que os NLAWs visavam. O NLAW também mostrou à Ucrânia que era possível eliminar peças de maquinário de metal de vários milhões de dólares com armas que custam uma fração do preço. Essas foram lições cruciais que a Ucrânia aprendeu no início da guerra contra a Rússia e poderiam ter demorado muito mais para serem assimiladas. Se não tivesse NLAWs, a Ucrânia ainda estaria usando NLAWs. Em julho de 2024, o Reino Unido Defense Journal relatou que o Reino Unido havia enviado 12 mil NLAWs para a Ucrânia, informando que o lote inicial de 6 mil já havia acabado. Talvez o legado mais duradouro do NLAW nesta guerra seja como o destruidor de tanques inicial que inspirou a estratégia ucraniana de destruição de tanques baseada em drones, adotada desde que a Rússia focou seus esforços no Donbass. As lições que a Ucrânia aprendeu durante os primeiros meses da invasão de Putin foram levadas para outras armas. Portanto, o NLAW poderia ser considerado indiretamente responsável por destruir mais tanques do que ele eliminou diretamente. O NLAW disparou para que os drones da Ucrânia pudessem voar. Isso, mais do que qualquer outra coisa, significa que ele permanecerá uma arma valiosa enquanto a Ucrânia estiver lutando contra as forças de Putin. E enquanto o NLAW mostrou como os tanques russos poderiam ser facilmente derrubados, a Rússia tem tido dificuldades com os tanques da Ucrânia. Ele atingiu um tanque ucraniano 70 vezes e não causou absolutamente nenhum dano. Descubra mais em nosso vídeo e lembre-se de se inscrever no Show Militar para obter mais cobertura detalhada das armas que a Ucrânia usa para levar a luta à Rússia.